Graça e paz a todos que assistem esse vídeo. Hoje eu trago uma mensagem muito boa e eu espero aí que te incentiva, que te ajuda a se manter de pé, firme na presença do Senhor. Deus, Ele vai te dar um milagre em meio a esse deserto. É isso mesmo. Deus vai manifestar a sua glória, o seu poder nessa situação que você está passando, nessa situação que você está vivendo, porque você acha que é o seu fim, você acha que você vai morrer e você não vai obter o seu milagre. Mas Deus disse que vai entrar na sua história, vai entrar na sua situação e vai operar o milagre em meio a essa situação, em meio a essa luta, em meio a esse deserto. Gênesis 21, 17, 18 diz: O que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino deste lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei grandes nações. Essa história nos fala como que Deus operou na vida de Agar, como que ele deu a vitória para ela em meio à situação que ela estava passando. E para você entender melhor essa história, eu vou desde o princípio, aonde fala como começou tudo. Quem era Agar? Agar era uma egípcia escrava da Sara, mulher de Abraão. E como que Agar foi parar dentro da casa de Sara? A palavra de Deus diz, contando a história lá em Gênesis capítulo 16, diz que Sara, ela foi até o rei e trabalhou, serviu ao rei junto com Abraão, e ali ela obteve várias bênçãos, vários objetos, várias coisas do rei, até porque o rei achava que Sara era solteira. E quando ele descobriu que Sara era casada com Abraão, ele expulsou Sara ali do seu castelo com Abraão, e aí foi, a escrava junto com Sara, já que era presente do rei também. E naquela época, dar uma escrava para uma pessoa era um grande presente. E Sara então saiu dali do castelo do rei junto com a escrava Agar, e foi dessa forma que Agar entrou na vida de Sara e Abraão. Aí a palavra de Deus vai contando ainda a história que Deus se apresentou para Abraão, porque Abraão ele tinha um sonho de ter um filho e Sara era estéril. Mas Deus prometeu para Abraão que daria esse filho para ele. Porém, os anos foram passando, Sara foi envelhecendo, Abraão também. E aí, o que acontece? Sara começou a ficar desesperada e tentou dar uma ajuda para Deus, fazendo o quê? Dando Agar a Abraão para que ele viesse, ter aí relações sexuais com Agar e após isso viesse ter aí o filho. Ela pensou que dessa forma a promessa de Deus seria cumprida, mas não. Ela passou à frente de Deus e ao invés de semear frutos bons, ela colheu, foi o quê? Tempestade. Ela colheu frutos amargos, porque ela passou depois grandes apuros com a escrava Agar. Porque, lógico, assim que o filho começou a ser gerado na barriga de Agar, Agar se achou no direito também de não ser mais escrava. Ela se achou no direito de mandar na casa. Ela se achou no direito de não se sujeitar às ordens de Sara. Sara ficou muito, muito entristecida com a situação. Então, por esse motivo, ela foi colhendo vários ventos dentro da sua casa. Várias crises, várias frustrações, várias brigas. Quando Deus fizer uma promessa na sua vida, permaneça firme. Permaneça por quê? Porque Deus vai te dar o milagre. Ainda que tudo parece dizer que não, Deus vai te dar o milagre. Não se desespere, porque às vezes se desesperando, você vai querer dar uma ajudinha e ao invés de bênção, você vai colher maldição na sua vida. Você vai colher frutos amargos na sua vida, assim como Sara estava colhendo. Então Sara quis dar uma ajudinha para Deus, mas acabou aí colhendo tempestade. E aí começaram as brigas dentro de casa, e aí Agar não aguentou a pressão, não aguentou as humilhações de Sara e fugiu para o deserto. Quando ela fugiu para o deserto, ela recebeu uma visita de um anjo. E o anjo disse para ela: eu vou cuidar de você, eu vou cuidar do seu filho, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar do seu filho. Saia desse deserto, volta para tua casa. E o que ela fez? Ela obedeceu a voz.
ela voltou para sua casa. Ela continuou dentro da casa de Sara. Ela continuou sendo humilhada. Ela continuou naquela servidão que ela estava vivendo. O que eu aprendo aqui é que, independente da humilhação que você esteja enfrentando na sua casa, em qualquer lugar que você está, não saia da presença de Deus, não saia da posição, fique firme, porque Deus vai te honrar, é Deus que vai te justificar, é Deus que vai mostrar a verdade para aqueles que te humilham, é Deus que vai te dar dupla honra àqueles que estão te humilhando. Então o anjo do Senhor ministrou em seu coração: eu vou te honrar, permaneça. Eu sei que está doendo essas humilhações, eu sei o que estão falando de você, eu sei as atitudes que estão tendo para com você, eu sei o que estão dizendo na roda, eu sei o que estão dizendo naquele lugar, eu sei o que estão falando ao seu respeito, mas eu te digo, não saia da posição, não saia daquilo que Deus entregou, não para de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Continue, porque Deus vai te justificar, porque Deus vai te honrar, porque no lugar da sua vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Aonde você está sendo humilhado, você vai ser honrado por Deus. Então permaneça de cabeça em pé, não ligue para as humilhações, não liga para o que estão falando, não faça isso. Não se desespere, não saia da posição, não saia do lugar que você está, não saia, assim diz o seu Deus. Permaneça, fique firme, fique forte, não vá para o deserto, não vá para o mundo, não vá para aquilo que o mundo oferece, mas permaneça fiel, permaneça em fidelidade com Deus. Numa pregação anterior eu disse que obediência mais fidelidade é igual a milagres, gera-se milagres. Então se você está querendo milagres, você vai obter através da obediência e da fidelidade para com Deus. Então ela volta lá para a casa de Sara, continua sendo humilhada, o neném nasce, a criança nasce, passa a crescer, e aí ainda as lutas começam dentro da casa, aquela discussão, aquela ciumeira, aquelas brigas, e aí determinado momento, Sara também engravida. O filho da promessa nasce. O filho da promessa nasce, começa a crescer junto com o filho de Agar. E ali as duas crianças brincando. O filho de Agar discute com o filho de Sara. Sara não gosta e vai falar com Abraão. E disse: Abraão, eu não quero mais Agar nem o filho dela aqui. Então o que Abraão faz? Abraão despede Agar e o seu filho. Ele abraça a criança, põe nos braços de Agar, dá a ela somente água e pão por todo que ela passou ali dentro da sua casa. Ou seja, ela serviu Sara e Abraão, ela trabalhou, ela tinha um filho de Abraão e a recompensa dela foi só água e pão. Água e pão. E hasta la vista baby. E saiu ela ali no meio do deserto. E foi andando no meio do deserto, ali não tinha sombra, ali não tinha mantimento, ali não tinha água, ali não tinha nada. Ela e uma criança, um pouquinho de água e pão. A água acaba, o pão também acaba. E ela continua andando junto com o filho. E aí começa a vir a fome, começa a vir a sede, a criança começa a gritar, a criança começa a chorar, a criança começa a perder as forças, a criança começa a desfalecer. O que ela faz com a criança? Ela coloca a criança debaixo de uma árvore e sai. Fica bem longe da criança, para não ouvir a criança chorar, para não ouvir a criança morrer. E ali ela se prostra diante daquele deserto e ela diz: Deus, o Senhor disse que me prosperaria, o Senhor disse que cuidaria de mim, o Senhor disse, Deus, olha meu filho lá morrendo, Senhor, olha meu filho não tem que comer, não tem que beber. E ela começou a chorar já se dando por fim. E se a história acabasse aí, seria uma história trágica, seria uma história triste, mas Deus veio e interveio na história, e Deus vai intervir, e Deus vai entrar na sua história também. E veio Deus, interveio na história de Agar. E Deus disse que Ele vai entrar na sua história também. E aí Deus chama ela pelo nome: Agar, por que choras? Pega o teu filho
E a palavra de Deus diz e ministra assim para mim, dizer para você: por que chora? Por que se desespera? Eu sou Deus que enxuga as tuas lágrimas e dou o seu milagre nas tuas mãos. Então levanta, mulher, levanta, homem, porque você não é derrotado, você é filho de Deus. Não desanime, não se desespere. Deus vai te dar o seu milagre. Então Agar levantou. E o mais interessante, que Deus chama ela pelo nome, Agar, Agar, Agar. Ou seja, Deus ele te vê sim. Deus ele te conhece, ele sabe o seu nome, ele sabe quem você é. Ele conhece você de dentro para fora. Foi ele que te gerou, foi ele que te fez, foi ele que te projetou e é ele que está arquitetando a história para você. História de milagres, história de bênção. Esse é o seu Deus. Então, não se abale com as dificuldades, com o deserto que você esteja enfrentando. Às vezes o seu deserto é o desemprego, às vezes o seu deserto é no seu casamento, às vezes o deserto é com seus filhos, o seu deserto é na saúde, às vezes o seu deserto é na sua fraqueza carnal, né? O diabo tem trabalhado muito na vida de jovens, de homens e mulheres, porque ele conhece a fraqueza do homem. Ele sabe exatamente aonde entrar para destruir um ser humano. Ele conhece tudo da sua vida também. Então ele usa a sua fraqueza para fazer você se sentir um lixo e sair da presença de Deus. Eu tenho ministrado na vida de jovens dizendo, independente da fraqueza que você tenha, que faz você se sentir um lixo, que faz você se sentir um nada, porque o diabo ele faz a pessoa pecar. Ele faz as pessoas pecarem. Ele trabalha na mente do jovem, do homem e da mulher que pecou. E ele diz: saia da igreja, saia da presença de Deus. Deus, ele não tem nada com você porque você é um pecador. Porque você fuma escondido, porque você bebe escondido, porque você olha esses sites de pornografia escondido. Porque você se prostitui. Tá na igreja e tá se prostituindo, tá na igreja e tá fumando, tá na igreja e tá bebendo, tá na igreja e tá na balada, tá na igreja e tá desrespeitando o irmão, tá na igreja e tá maltratando os pais, tá na igreja e tá roubando, tá na igreja e tá manipulando coisas más. Então o diabo começa a infiltrar essas coisas na cabeça. Eu não sei qual é a sua fraqueza, eu não sei qual é o pecado que você está tendo ou o deserto que você está obtendo. Mas Deus diz para você permanecer. Permaneça no caminho de Deus. Não saia da presença de Deus. Permaneça no caminho de Deus. Não saia do caminho de Deus. Porque quando você, por mais errado que você ainda esteja, porque o que você está dizendo, Sheila? Que eu tenho que estar errado na igreja, que eu tenho que estar errado na presença de Deus? Não, a palavra de Deus diz: vinde a mim como estás e eu vos transformarei. Eu, Deus, os transformarei. E a transformação não é no dia eu aceitei Jesus, me batizei pelas águas, então oba, estou transformado, sou um novo ser, uma nova criatura, eu sou santo, sou santíssimo dos santos, então eu posso dar uma lição de moral, eu posso dizer pro pecador: olha, se corrige porque você está pecando. Eu posso dizer: olha, assim, se você não se corrigir, você vai sair da igreja, você pode sair da igreja. Não, eu não estou dizendo isso. A transformação é dia após dia, porque ainda que você aceita Jesus, você vai ser transformado diariamente. Existem áreas na minha vida que necessitam ainda ser transformadas diariamente. Então Deus vai te transformar dia após dia. Pode durar anos, pode durar uma eternidade, mas assim que você for transformado, você estará com Deus na glória. O que eu quero dizer é que santo somente no céu. Então enquanto você estiver aqui nessa terra, você estará em plena transformação todos os dias. O que Deus quer nos ensinar com essa transformação é que viemos aprender a ser transformados dias após dias. E se permanecemos cometendo os mesmos erros, as mesmas fraquezas, nós continuaremos andando em meio ao deserto até obtermos a transformação.
O que eu estou querendo te dizer é que mesmo que você esteja pecando, mesmo que você esteja errando, mesmo que você esteja fraco, mesmo que você esteja desanimado, não saia da presença de Deus. Por quê? Você está na presença de Deus, você está sendo protegido por Deus, você está sendo protegido, você está sendo guardado, você está sendo guardado por Deus. Então não saia da presença do Senhor. Se você sair, você sai da proteção. Você saindo da proteção, o diabo te faz de escravo. Existem situações que nós não temos controle, que simplesmente acontecem. Mas se nós permanecermos na presença de Deus, Deus que tem todo o controle em suas mãos, Ele vai te dar vitória, Ele vai te transformar, Ele vai te dar o seu milagre, Ele vai fazer com que esse deserto você obtenha a maior vitória para contar. Então assim, eu saí um pouquinho do foco aqui, né, de Agar, mas eu quero te dizer que para você obter o milagre de Deus, não saia da presença de Deus. O deserto tá doendo, tá com fome, tá com sede, tá escasso, tá realmente muito ruim, mas Deus diz, permanece na minha presença, permaneça fazendo a minha vontade, permaneça me adorando, permaneça orando, que eu vou entrar nessa história e vou te dar um milagre em meio a esse deserto, vou dar a força em meio a essa fraqueza, vou dar prosperidade em meio a essa escassez, eu vou dar água, abundante chuva na sua vida, eu vou fazer prosperar os frutos que você está plantando. E quando nós estamos passando no deserto, é aonde realmente Deus se revela para nós. Então esse deserto nada é mais do que você ter um encontro com Deus. E você vai ter um encontro com Deus. Porque quando tá tudo legal, quando tá tudo oba-oba, quando tá tudo próximo, quando tá tudo uma mil maravilhas, esquecemos de Deus. Aí às vezes tem áreas da nossa vida que é necessário passar por um deserto para que Deus venha se revelar, para que nós viemos a ter ali um encontro com Deus, um tete-a-tete com Deus. Então, existem momentos que o deserto ele é necessário para que Deus venha se revelar a você e que você venha conhecer o Deus que você serve. O deserto também é um lugar de decisão. Ali você vai mostrar para Deus o tamanho da sua fé, se você vai permanecer ou se realmente você vai sair fora. Se você vai continuar na posição, se você vai voltar para o mundão, se você vai continuar firme e forte para obter o seu milagre ou se realmente você vai se prostrar diante dessa dificuldade e vai realmente ali assinar a sua carta de derrota, de perdedor. Então tome a decisão certa de permanecer na presença de Deus, a ter uma intimidade com Deus. Toma a decisão de realmente se prostrar diante daquele que pode mudar a situação da sua vida. O deserto também é um lugar onde o nosso caráter é lapidado, o nosso caráter é moldado. Porque através do deserto aprendemos mais, porque através do deserto, né, podemos aprender a ser pessoas mais humildes, a valorizar coisas pequenas, a valorizar coisas humildes. E então, muitas das vezes o deserto é para tratar com o seu caráter, para tratar com a sua essência. Você conhece a murta? Murta é uma planta que realmente nasce no deserto. É uma flor muito bonita e ela nasce no deserto. E essa murta, ela tem um óleo. Ela gera uma essência. Só que para essa essência existir, é necessário moer a murta. É necessário triturar a murta. Então, através dessa trituração, através, né, de moer a murta, sai a melhor essência dessa planta, da murta. Então, se você está no deserto, se você está sendo moído, se você está sendo triturado, é porque Deus está querendo tratar com o seu caráter, tratar com as suas atitudes. Às vezes você não entende o porquê de certas lutas, mas é porque Deus quer tratar com você. Às vezes a luta é para tratar com você, com a sua índole, com o seu jeito de ser, com o jeito que você vê as coisas, com do jeito que você trata as pessoas. Então Deus quer tratar com você, para que quando você estiver na posição que Deus quer te colocar, você não seja um ser arrogante, uma pessoa soberba, uma pessoa que não valoriza. Então Deus está tratando com você através desse deserto. Então Deus traz aí uma virada na vida de Agar. Ele pega Agar
levanta Agar, levanta Agar. Ele chama, então Deus aí faz uma reviravolta. Então Deus chama Agar pelo nome, pega Agar, o seu filho. Abra os teus olhos, Agar, porque ainda que você vê só terra, ainda que você vê só sequidão, ainda que você vê que não tem solução, ainda que você vê que é impossível, ainda que você vê que você não tem capacidade de nada, ainda que você vê que você vai morrer, ainda que você ache que você vai morrer e que não existe esperança, Deus está dizendo que há esperança. Então ela abre os olhos, e quando ela abre os olhos, ela vê um poço cheio d'água. Aí Deus disse, pega d'água, dá para o filho, e desta água você vende para aqueles que entrarem no deserto. Então através daquela água, ela deu para o seu filho não morreu, e ali ela começou a prosperar em meio ao deserto. Então Deus está te dizendo que ainda que você não veja nada, Deus vai dar o seu milagre nas tuas mãos. Ela prosperou naquele deserto. Ela foi uma grande mulher naquele deserto. E seu filho, que é Ismael, foi também um grande guerreiro, um grande homem. E Deus fez uma grande nação através de Ismael, através de Agar. Então assim, Deus tem isso para você. Hoje você pode ter uma profissão humilde, mas ainda Deus te colocar em meio aos grandes. Ser uma governadora, ser aí uma grande empresária, um grande empresário, por que não? Deus pode fazer isso, é só você acreditar. Deus pode dar sim, né, o seu marido, Deus pode tratar com o caráter da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Você, a sua casa vai sim servir a Deus. Você vai ter sim novidades de vida, porque o porém do Senhor vai entrar na sua história, porque Deus vai entrar na sua história, porque Deus, Ele te ama. E Ele vai mudar a sua história em meio a esse deserto. Acredite. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe, comente na descrição, faça sua perguntinha, assine o canal para você ver mais vídeos. E se tiver alguém que precisa ouvir essa mensagem, pode compartilhar, pode mandar aí à vontade, porque esse canal não é meu, é seu também, aqui você manda também, tá bom? Uma grande paz, que Deus te abençoe e fique firme.